Boa noite a todos os amigos do Centro Espírita Casa de Tio Ormindo. Mais uma vez aqui estamos a convite de nosso valoroso irmão Celso, mais uma reflexão nesta noite de estudos. Gostaria então de licença aos mentores desta casa, pedindo a orientação do nosso Mestre Jesus na condução dos nossos trabalhos. Que a luz do Mestre possa nos harmonizar, nos equilibrar e nos unir sempre no amor do Cristo. Nós vamos falar hoje sobre um tema examinando a Matrix. Por que esse tema examinando a Matrix? A finalidade é ter um entendimento a respeito de como a nossa vida é conduzida, como são as nossas percepções perante a vida, quais são os limites e de que forma nós podemos fugir a esses limites, descobrindo novos valores. Eu gostaria primeiro já de falar a respeito dos grandes mestres filósofos da Grécia. A Grécia sempre nos trouxe uma cultura muito grande para o mundo ocidental. Foi um grande império, após o Império Egípcio e antes do Império Romano, e com suas conquistas conseguiu levar para o Império Romano, foi o maior império do Ocidente, diversas informações culturais que foram desenvolvidas na Grécia. Falarei então dos nossos grandes filósofos na Grécia. A Grécia tinha um hábito de reunir alguns grandes filósofos quando necessitava de tomar determinadas decisões. Cada filósofo desse era de uma cidade e eles se reuniam com a finalidade de discutirem assuntos de relevada importância. Aqui nós temos os principais filósofos da antiga Grécia, antes mesmo de Sócrates e Platão, que eram chamados de os 7 sábios da Grécia. Isso aí nós aprendemos no nosso currículo escolar. E podemos citar Tales de Mileto, Pítaco de Mitilene, Bias de Priene, Solon de Atenas, Cleóbulo de Lindos, Quilon de Esparta e Periandro de Corinto. Esse é o grupo que formavam os 7 sábios da antiga Grécia na solução de diversos conflitos, porque eram filósofos, matemáticos, juristas, que tinham um grande saber, e esse saber estava a serviço da Grécia para solucionar diversos problemas. Após os 7 sábios da Grécia, Platão e Sócrates se configuram como 2 grandes filósofos que até hoje são citados, são lembrados, sendo que Sócrates foi conhecido como o pai da filosofia. Platão, um discípulo importante que conseguiu escrever aquilo que Sócrates não escreveu. Como seu discípulo, ele desenvolveu temas de relevância e que hoje são registrados e são fundamentados para os nossos estudos atuais. Platão, ao fazer as suas reflexões, ele imaginava um mundo teórico, que esse mundo seria o que ele chamou de mundo das ideias. Mas nós não vamos falar de filosofia. Nós vamos falar sobre uma percepção de Sócrates e de Platão, que está escrito no livro A República, quando ele fala do mito da caverna. Por que nós vamos citar o mito da caverna? Porque aí nós vamos tentar entender onde é que nós estamos situados. No mito da caverna, essa alegoria que o Platão escreve no livro A República, ela é reflexo de um diálogo socrático entre Sócrates e Glauco. Quando Sócrates explica para Glauco que, nesta alegoria trazida por Platão, nós estamos vivendo em um mundo ainda de ignorância, como se nós estivéssemos em uma caverna. Essa caverna tem a sua terceira sala, que seria chamada Sala da Ignorância, onde as pessoas elas estão ali recebendo informações que elas acreditam que são verdadeiras, mas na verdade é uma informação ilusória. Por isso chama-se a Sala da Ignorância, onde todos estão ali escravizados e, ao ver passar sombras, imaginam que seja a vida real,
como nós podemos ver nessa imagem. A imagem à esquerda, mais à esquerda. Ao meio, nós temos aí um fogo, uma pira, e essa pira vai iluminando determinados objetos que vão projetando sobre a parede da sala da ignorância essa ilusão que nós consideramos como a vida real. Ora, para se sair dessa sala da ignorância, é necessário muito esforço, muita disciplina e muita vontade, a partir do entendimento de que ali está se vivendo em uma sala da ignorância. Então, suponhamos que uma dessas pessoas, ela então começa a ter um insight de que essa sala é uma sala onde todos estão aprisionados do ponto de vista mental, vendo as imagens como se a vida real fosse. Ele resolve então sair dessa sala a partir de muito esforço. Ele vai escalando esse muro e quando ele chega do outro lado do muro, ele percebe que tem uma luz incandescente muito forte, esse fogo que no primeiro momento encandece e dificulta a visão dele. Mas, a partir de um momento de reflexão, ele vai verificar que aquele fogo é um fogo artificial, é um fogo que está projetando aquelas imagens sobre essa sala chamada de ignorância. A partir dessa segunda sala, ele começa então a uma nova escalada, percebe aí à direita que existe mais uma outra sala que dá acesso a um mundo real, a um novo sol. A isso foi dado o nome de sabedoria. Então nós teríamos aqui 3 salas distintas: sala da ignorância, a sala do conhecimento e a sala da sabedoria. Naturalmente que este indivíduo, ao se deparar com uma vida real, ele vai pensar naqueles que ficaram ainda na sala da ignorância. E aí, com uma questão até de ética, de honra, de fraternidade, de solidariedade, ele resolve então fazer todo o caminho de volta. E ao fazer esse caminho de volta, com uma certa dificuldade, ao chegar nessa sala da ignorância, quando ele começa a conversar com os antigos companheiros, falando sobre um novo mundo real e não aquele mundo de sombras, certamente que ele será rechaçado. Ele vai ser rechaçado e provavelmente expulso, porque ninguém vai acreditar nele que existe uma outra vida que não seja aquela ao qual todos estão acostumados. Na melhor das hipóteses, ele vai ser expulso desse local. E é assim que se configura a nossa vida. Podemos perceber que diversos avatares chegaram ao nosso planeta com a finalidade de nos trazer informações, de nos trazer conhecimentos. E esses avatares, eles não foram valorizados na medida correta, porque as pessoas ainda não estavam preparadas para receber esse tipo de informação, para enxergar uma vida que pudesse ser a realidade diferentemente daquela ao qual nós estamos acostumados. Podemos citar Jesus, quando aqui esteve, como o grande avatar, como o mestre divino, que nos veio trazer uma importante informação, uma importante instrução a respeito da vida de fraternidade, de solidariedade, de amor ao próximo. Portanto, o que houve com o Divino Mestre? Ele foi rechaçado e foi crucificado, mostrando exatamente essa alegoria de Sócrates, Platão, que ocorreu cerca de 500 anos antes de Cristo. Demonstra claramente que nós não estamos preparados ainda para acessar um novo tipo de conhecimento. Nos apegamos de uma forma muito intensa àquilo que nós conhecemos, àquilo que está dentro dos nossos principais sentidos. Portanto, há uma necessidade de uma maior percepção da vida para entender novas possibilidades e nós sairmos dessa sala de ignorância. O nosso sistema de crenças, ele tem uma importância fundamental na forma como nós pensamos, como nós percebemos a vida. Do ponto de vista familiar, nós estamos enquadrados em determinados comportamentos aos quais nós fomos habituados naquela família. Nós estamos habituados a determinadas influências dos nossos familiares.
na forma de enxergar a vida, criando medos limitantes que muitas vezes nos impedem de evoluir, nos impedem de buscar o progresso de uma forma mais intensa, mudando os padrões de comportamento que nós temos, mudando a forma de pensar, mudando a forma de buscar novos conhecimentos. Portanto, nós podemos citar que essas crenças, esse sistema de crenças, eles podem ser de origem familiar, podem ser as crenças que nós adquirimos através da nossa formação escolar, do ambiente com os colegas que trazem outras crenças, da profissão que nós abraçamos e da cultura profissional no seu ambiente de trabalho. São formas também de nós nos limitarmos a determinados conhecimentos, entre aspas, que seriam, na verdade, crenças que muitas vezes são limitantes e impedem essa nossa capacidade. Temos ainda o sistema de crença que vem do âmbito da filosofia religiosa, porque as religiões, elas abrigam também determinados dogmas, e esses dogmas devem ser aceitos por todos os fiéis e muitas vezes criando aprisionamento mental, porque você não pode pensar diferentemente do que aqueles dogmas que estão traçados. Todo aquele que tenta avançar, a desenvolver um novo horizonte, a pensar, eles chocam-se com esses dogmas dessas crenças. Esse daí também consideramos ser um elemento limitador. Portanto, o nosso sistema de crenças, ele criam a forma como nós pensamos. Como nós pensamos, nós vamos reagir nos nossos hábitos, vamos reagir nos nossos valores, vamos reagir no nosso destino. Tudo isso está condicionado ao nosso sistema de crença. Se nós pudermos reavaliar esse sistema de crença, certamente que nós vamos desenvolver novos horizontes que vão nos ajudar no nosso crescimento. Nós estamos habituados apenas a esses 5 sentidos: visão, olfato, paladar, audição e tato. Essa é a forma como nós enxergamos a vida no mundo material. Sabemos que ao reencarnar, nós perdemos diversas sensibilidades, diversos sentidos, eles deixam de ser percebidos, porque nós estamos em uma ferramenta que é uma ferramenta limitada, é uma ferramenta para evolução, mas é limitada desse ponto de vista. Então, quem enxerga tudo aquilo que nós vemos, na verdade, é o cérebro. Portanto, quando nós imaginamos que nós estamos vendo alguma coisa, na verdade, nós estamos levando para o cérebro uma imagem interpretativa. Essa imagem é levada pelas vias aferentes e o cérebro ele vai fazer uma análise dessa imagem com o banco de dados que ele tem. E com isso, ele vai identificar um determinado objeto, uma determinada situação, a partir desse banco de dados que ele tem. Platão já falava de que quando nós renascemos, na verdade nós não aprendemos, e sim nós lembramos das coisas, nós lembramos dos objetos, porque tudo isso já está íncito em nossa mente, em nosso inconsciente. Lembra quando Kardec pergunta aos espíritos na questão 621, onde está escrita a lei de Deus? O que os espíritos dizem? Na consciência de cada um. Portanto, essa noção do inconsciente nós já trazemos. Da mesma forma como Platão assim nos dizia, que nós aqui apenas nós nos relembramos daquilo que nós já conhecemos. Então, o cérebro ele desenvolve um banco de dados, por isso é que há imagens que ela vai ser muitas vezes interpretada do jeito que o cérebro está acostumado. Por exemplo, muitas vezes você pode ver imagens que você pode identificar como rostos. E a isso é chamado de pareidolia, que é a capacidade de interpretar rostos onde não existe um rosto. Essa imagem, essa interpretação de imagem, ela é diferenciada. Exatamente por isso
é que nós temos que entender de que não é a vista em si, mas o cérebro quem toma essas providências. Quantas vezes as pessoas não viram ou interpretaram em um conjunto de nuvens determinadas figuras? Olha, aquela nuvem parece um carneirinho, aquela nuvem parece o rosto. Então nós estamos sempre interpretando aquilo que nós conhecemos, que o cérebro conhece, do qual ele tem um banco de dados. Percebam, por exemplo, a imaginação quando se fala em anjo. O anjo é aquele criança, por ser anjo, é uma criança de cabelo encaracolado e com asas. Por quê? Porque se ele está vindo de uma outra dimensão, ele precisa ter algum meio de locomoção. Então a imaginação popular criou o anjo considerando essas características. Mas isso é apenas uma consideração do mundo ocidental, porque, na verdade, as considerações e interpretações do mundo oriental é diferente da forma como nós interpretamos aqui, principalmente quando se trata de seres ligados à divindade. Mas eu espero que a compreensão esteja assim muito boa nesse sentido, né? Então, além daqueles 5 sentidos, a ciência ela aceita ainda mais cerca de 21 sentidos. Eu vou falar aqui alguns apenas, porque aí o nosso tempo também é relativamente escasso. São assuntos que durariam uma noite inteira de conversa, uma palestra inteira. Então, outros sentidos considerados e aceitos, como a propriocepção, que é o sentido de localização corporal, né? Onde nós sabemos onde vamos colocar nossas mãos, as nossas pernas, sentido de espaço, quando nós vamos nos locomovendo em espaços pequenos, nós temos essa sensação. Então, esse daí é um sentido assim, aceito, né? Que está fora daqueles 5 sentidos, mas que é natural do corpo humano. Tem a nocicepção, que é o sentido que permite que a gente sinta dor. Ele não está ligado ao tato, mas ele está ligado a um sistema próprio que nos permite entender se a dor é em um corpo, em um músculo, se a dor é em um órgão, se a dor é num osso. Então esse é um sistema próprio que nos permite fazer essa diferenciação. Um outro sentido aqui muito importante, que é o sentido vestibular, né? Que é aquele mais comumente chamado como senso de equilíbrio. Ele tem a regulação dele através do ouvido interno, né? E é considerada também como uma sensação separada do corpo físico, completamente separada. E quando a pessoa ingere álcool em grande quantidade, percebam que ele perde esse equilíbrio, perde essa noção. Então esse é um sentido que é importante para a estabilidade do ser. E o senso de temperatura, porque nós conseguimos saber qual é a nossa temperatura, se nós estamos sentindo frio, se nós estamos sentindo calor. E isso vai auxiliar-nos a buscar uma solução. Se estamos sentindo frio, nós vamos buscar um ambiente mais aquecido. Se estamos em um ambiente sentindo calor, vamos procurar um ambiente mais ameno para superar essa temperatura mais elevada. Portanto, também esse é um sentido que ele é distinto dos outros 5 sentidos e é inerente ao ser humano. O senso magnético. Todos nós sabemos que o planeta Terra ele é um grande ímã. Ele está cercado de magnetismo, de eletromagnetismo, que fazem com que os instrumentos sejam orientados através dele. Portanto, nós temos um norte magnético, que é o orientador da bússola, permitindo assim a localização nos pontos cardeais. Da mesma forma, nós, alguns de uma forma muito mais ainda acurada, possuímos determinados sentidos que nos permitem a nossa localização em determinados locais. Então, nós conseguimos ter um sentido de orientação. Mais evoluindo ainda nesse sentido, são alguns pássaros, as abelhas, o bovino, essa sensibilidade de senso de direção. Esse é também um dos sentidos
que nós estamos submetidos. Há também outros sentidos que nós chamamos de aqueles ligados à mediunidade, quando algumas pessoas se referem ao sexto sentido, por exemplo. De uma forma comum, simples, algumas pessoas se referem dessa forma: olha, fulano tem um sexto sentido, um sentido intuitivo. E muitos de nós ainda possuímos, do ponto de vista teórico, mediunidade. Isso o nosso mestre Kardec já nos diz, que todos nós temos mediunidade. Mas aqui eu vou citar apenas aquelas principais, né? Que seriam a psicografia, a mediunidade intuitiva, a mediunidade de audiência, a mediunidade de vidência, de psicofonia e sonambulismo. Então, citando apenas essas 6, para que nós estamos já muito mais habituados no âmbito do estudo da doutrina espírita, a encontrar pessoas que têm essas habilidades, essa mediunidade, que são utilizadas para o trabalho, para o atendimento fraterno, para o atendimento às pessoas que recorrem aos centros espíritas, nesse acolhimento dispensado pelos valorosos trabalhadores do Centro Espírita Casa de Tio Ormindo. Outros sentidos ainda que são considerados de ordem parapsicológica, porque não são de forma mediúnica, a pessoa não está mediunizada quando esses sentidos eles são emanados, eles são manifestados, que seriam a clarividência e a clareaudiência. São sentidos considerados por alguns como parapsicológicos, porque isso é inerente à pessoa, isso não é inerente a uma mediunidade, a um espírito comunicante. E nós conhecemos pessoas que realmente têm essa sensibilidade, mas não aceito pela ciência, desde que seja considerado como efeitos parapsicológicos. Portanto, não enxerga, para ele não existe, né? Então, o que o homem não enxerga não existe para ele. A maioria das pessoas elas estão habituadas a aquela atitude de Tomé, de ver para crer. Ora, se eu não estou vendo, isso não existe para mim. Portanto, ele vai limitando o universo dele, né? E o universo dele depende daquilo que ele conhece. Por isso, muitas pessoas estão limitadas no seu conhecimento, no seu sistema de crenças, porque entendem apenas que aquilo que ele vê, que ele sente, que ele cheira, são os elementos suficientes para que ele enxergue uma vida em si. E, na verdade, é muito mais amplo, são muito mais sentidos que nós precisamos desenvolver, que nós precisamos atentar para a existência deles e, com isso, passar a um entendimento mais superior de que a vida não é aquela vida de ignorância retratada por Platão. Paulo de Tarso, em carta aos Efésios, ele diz o seguinte: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo vos ressuscitará. Ora, essa frase, ela nos dá uma compreensão muito ampla. E vejamos que é uma preocupação já muito antiga. Todos nós estamos ainda num processo de dormência. Nós estamos limitados dentro de uma caixinha de conhecimento, fundamentados em crenças, e que nos limitam o nosso processo evolutivo. Portanto, há cerca de 2000 anos, Paulo já trazia esse conselho, para que nós deixemos de ser zumbis, para que nós entendamos a mensagem que o Divino Mestre nos trouxe, mensagem de que nós necessitamos de modificar os nossos hábitos, nossos comportamentos e enxergar. Lembra quando ele fala: ouçam aqueles que têm ouvido para ouvir e vejam aqueles que têm olho de ver. Ele está querendo exatamente mostrar isso, de que existe uma outra vida que muito mais real do que aquela que nós imaginamos que seja real. Dona Joana de Ângeles se expressa muito em sua obra nesse sentido, nos incitando a acordar, a despertar. E o despertamento ocorre a partir
da absorção de conhecimentos. No Oriente, há um conceito fundamenta perfeitamente essa questão ilusória da vida. É o conceito de Maya, que ele é um conceito comum no hinduísmo e depois também foi absorvido pelo budismo. Então, nesse conceito, Maya é a ilusão do mundo físico, a irrealidade dos fenômenos, a miragem ou alucinação do mundo da manifestação. Então, segundo a filosofia hindu, apenas o absoluto pode ser considerado a realidade, sendo todo o restante ilusório. Olha como é profunda essa manifestação, esse conceito de Maya, para nos mostrar de que nós vivemos uma vida ainda ilusória e que nós devemos buscar o caminho da sabedoria, o caminho da iluminação. Sem esse caminho iluminado, certamente nós continuaremos vivendo ainda o que eles chamam no hinduísmo de a roda de Sansara. Ou seja, você vai passando por reencarnações, novas reencarnações, fazendo sempre a mesma coisa, sempre o mesmo hábito, sempre o mesmo comportamento e sem mudar. Porque para você sair desse processo reencarnatório, você precisa ascender. E a ascender é iluminar-se. Iluminar-se é galgar conhecimento, autoconhecimento, praticar o bem e assim ter um entendimento novo, elevar a sua capacidade mental de entendimento da vida, mudar o nível vibracional. O cérebro associado ao nosso sistema de crenças cria uma falsa realidade. Então, como nós falamos das crenças às quais nós estamos submetidos, e há o poder interpretativo do cérebro, ele cria exatamente essa falsa realidade que nós admitimos que seja o real, seja esse mundo material. E nós sabemos que a materialidade ela é proveniente de energia em baixa vibração. Se nós vibramos em um padrão mais elevado, certamente que nós vamos alcançar um novo nível de entendimento. Portanto, diante do desconhecido, a mente pode produzir delírios com base no medo e na apreensão inconscientes diante da realidade. Nós estamos sempre submetidos aos medos. Podemos ver o momento atual que nós vivemos. Então, esse momento é, na prática, uma manifestação desta frase. Todos estamos com medo da enfermidade e, com isso, prudência é claro que nós precisamos ter a claridade necessária para entender, nos educarmos em processos dessa natureza, mas é desnecessário o medo, porque o medo ele limita as pessoas, limita inclusive a capacidade de se pensar, de se reflexionar a respeito das atitudes que nós precisamos desenvolver, das atitudes, das nossas escolhas, dos caminhos que nós devemos traçar. Então, considerando a aparência como sendo real, é essa vida que nós estamos levando através da interpretação do nosso cérebro. Portanto, isso é considerado para o hinduísmo como Maya, como a grande ilusão da vida. A expansão da mente ela pode ocorrer através de novas vivências, através de viagens, informações, revisões das crenças, tudo doutrinário da doutrina espírita, que tem um conhecimento vastíssimo, é talvez o maior conhecimento na área espiritual está na doutrina espírita, que nos favorece perfeitamente com informações de alto nível para todos aqueles que quiserem acessar essa informação e sair desse padrão que nós vivemos ainda, um padrão limitado, um padrão vivendo ainda sob certas condições que nos limitam o conhecimento. Voltando ao título do nosso trabalho, o que é a Matrix? Ou seja, pelo menos muita gente já viu aquele filme chamado Matrix. Mas de onde vem esse nome Matrix? O Matrix ele é derivado, essa palavra ela se origina de um sistema matemático, aquele sistema que nós estudamos na área de conjuntos, o sistema de matriz, que é um sistema formado por linhas e colunas. Então, vem exatamente desse enquadramento,
Matrix seria esse enquadramento em uma determinada tabela. Então, todos nós estamos enquadrados nessa tabela. Isso avança para um sistema binário, que é o sistema computacional, que é o sistema de 1 ou 0. Esse é o sistema binário. Essa é a base de todo o sistema de computação. Ele foi gerado a partir desse sistema binário. Entretanto, não é uma coisa nova, porque isso já era utilizado muito antigamente pela filosofia oriental. Então, o taoísmo, ele considera esse padrão binário como o padrão que nós estamos habituados. Nós estamos habituados a uma certa dualidade, né? do bem e do mal, do céu e da terra, do amor e do ódio. Então, nós estamos habituados muito ainda a esse sistema dual. Esse é o sistema que foi implantado. Mas o filme Matrix, ele nos traz um avanço nesse sentido, tentando fazer com que a gente possa perceber aquilo que o diretor quis colocar no filme, para mostrar, né, de que nós estamos inseridos em um mundo tridimensional com dificuldade de sair desse mundo. Então, esse programa de computador que foi desenvolvido nesse filme, ele mostra em que as pessoas elas estão aprisionadas através desse programa. E é um filme muito interessante para quem já assistiu e pôde captar a mensagem do filme, né? Ele mostra que você tem caminhos a ser escolhidos. Quando ele apresenta lá uma pílula azul e uma pílula vermelha, ele diz, olha, a pílula azul é a pílula que vai manter você nesse status quo. Você vai se manter nessa situação ilusória e é uma vida, de certa forma, confortável, porque você vai vivendo nessa ilusão, naquilo que o seu cérebro interpreta, naquilo que você acredita, naquele seu sistema de crenças. Portanto, ele faz a escolha. E ele diz, olha, e a pílula vermelha, essa é uma pílula que vai lhe levar para um novo nível consciencial. Qual das duas você escolhe? Então o personagem do filme, o Neo, ele, depois de pensar, porque ele já estava com uma certa intuição de que ele vivia uma vida, como nós vimos, uma vida de ilusão, ele opta então pela pílula vermelha. E aí ele começa a ter um novo desdobramento nesse conhecimento. Então ele fez uma escolha que permitiu a ele mudar o padrão de pensamento, mudar o seu padrão vibracional. Então há aqueles também, e o filme mostra isso, que mesmo sabendo que aqueles que estão condicionados à pílula vermelha, eles estão vivendo um mundo mais apropriado, um mundo mais real, prefere continuar ainda com as benesses, com o conforto da materialidade, com uma vida mais hedonística, com a vida de prazer, com a vida a qual ele está habituado desse mundo material. Portanto, o filme ele também nos retrata isso daí. Qual é a semelhança dessa situação com a nossa vida de hoje? Cabe a cada um de nós aí refletir na nossa vida de que forma nós estamos considerando, se nós estamos ainda muito vinculados à pílula azul ou se nós começamos a ter alguma intuição para uma pílula vermelha, que não seria isso aí apenas a manifestação material, mas a pílula vermelha seria a busca do conhecimento, a busca da transcendência, a busca da iluminação. Então, depende de cada um de nós de que forma nós queremos orientar a nossa vida. Porque o que nós vemos hoje são as pessoas vinculadas às redes sociais, deixando muitas vezes de executar tarefas importantes para estar interconectado nas redes sociais. Isso vem se tornando assim como uma opção e que tem trazido alguns desconfortos para algumas pessoas. Porque as crianças, desde cedo, elas já estão habituadas a assistirem filmes
Filmes esses, vídeos, que colocam a criança dentro de um processo de enquadramento. Então, a própria mídia, ela nos traz informações que já são enquadradas. Ou seja, nós ficamos limitados àquilo que a mídia nos transmite, dificultando o nosso acesso a outros conhecimentos. Então, essa é uma forma de nos manter presos ainda nesse conhecimento material, não nos permitindo evoluir para um novo plano. Os vídeos que são enviados para as crianças, os vídeos hoje são as babás. As crianças estão crescendo a partir desses conhecimentos que eles estão recebendo através dos vídeos. Será que isso é bom para a formação do adulto? Será que qual vai ser o efeito na adolescência e na vida adulta desse padrão de comportamento que nós enxergamos hoje na nossa sociedade? Eu estou aqui trazendo essa imagem, mostra uma sugestão, né, de um documentário chamado Zeitgeist, ou seja, o espírito do tempo. Esse documentário ele mostra muito bem como nós estamos comprometidos com o mundo financeiro, com o mundo da mídia, como o controle mundial ele consegue sugerir e interferir na vida das pessoas, como ele consegue controlar a vida das pessoas. E nós sabemos que a mídia ela tem essa importância, nós falamos um pouco atrás, ela tem uma importância muito grande, porque a base confiável que nós temos é através da mídia, se nós confiamos. Ora, se essa informação ela não é uma informação devidamente coerente, nós vamos ficar mal informados. Por isso, a necessidade de cada um de nós desenvolver novos protocolos de informação. A doutrina espírita abre muito a nossa mente nesse sentido. Então, é um dos caminhos mais importantes para conseguir essa mudança de paradigma, essa mudança para um plano mais elevado de conhecimento. Então, como nós vamos sair, então, desse estado, esse estado que nós somos colocados através do nosso sistema de crenças, nos limitando muitas vezes as ideias, as opiniões, limitando a capacidade de sucesso de alguns, porque eles estão ainda aprisionados a esse sistema de crença que criam essas limitações. Muitas terapias têm trabalhado nesse sentido, fazendo com que as pessoas possam se liberar desses processos, que são processos, de certa forma, atormentadores, porque mantêm as pessoas aprisionadas a determinado nível de conhecimento, não os liberando para ampliar novos horizontes. Então, como é que nós podemos sair desse estado? Para sair desse estado, é necessário, primeiro, conhecer as leis do universo. Conhecer as leis do universo e aplicá-las à nossa vida. A doutrina espírita nos traz essa informação de uma forma muito detalhada e de uma forma muito racional e inteligente. Portanto, esse é um principal caminho que nós devemos começar a seguir. É tentar conhecer as leis do universo. Tudo no universo é energia. Tudo no universo é onda. Os estudos da física quântica ou o estudo da física subatômica, eles têm demonstrado a interferência que nós podemos fazer na nossa vida através do pensamento, que é uma força gigantesca e que poucos de nós conhecemos a força do pensamento. Isso ficou provado nos experimentos, já desde 1823, me parece, através de um médico chamado Thomas Young. Ele foi o primeiro a desenvolver um experimento em laboratório da chamada dupla fenda. A dupla fenda, entretanto, ela ficou muito mais evidente, muito mais estudada a partir do experimento de Werner Heisenberg. Quando ele faz isso lá por volta aí de 1937, quando ele desenvolve, ainda em laboratório, o comportamento do elétron no átomo. Nós sabemos que o átomo é formado por elétron, que fica na camada externa,
do próton e do nêutron, que formam, assim, a força nuclear forte. Então, que é a origem atômica, ela tem origem exatamente nesse processo dessa força nuclear forte. Nos permite entender que principalmente, o que nós entendemos hoje são que existe a força nuclear forte, a força nuclear fraca, a gravidade e o eletromagnetismo. Portanto, todos os corpos eles são submetidos ao eletromagnetismo, inclusive o planeta Terra. Todos nós somos, no final, formados por átomos. E se o átomo ele é energia e ele não é uma matéria, se pensava no passado, pelo menos os filósofos gregos como Demócrito, Leucipo, quando eles criaram esse nome de átomo, né? esse termo átomo, que seria indivisível, seria a menor partícula indivisível. Entretanto, os estudos mais novos da física quântica demonstram que não, que há subpartículas atômicas, os quarks, o neutrino, e neutrino é esse elemento que vai ser ainda muito mais estudado no futuro, porque o neutrino, ele, em determinados momentos, ele é onda, em determinados momentos ele é partícula. Por isso a chamada dualidade onda-partícula. E todos nós somos formados dessa energia. É essa energia que forma todas as coisas do universo. Portanto, entender sobre esse tema é muito importante para descobrir novos horizontes. Meus amigos, nós estamos chegando aqui ao final do nosso trabalho. Esperamos que a compreensão tenha sido boa, que a partir de agora a gente possa pensar melhor nesses novos níveis mentais, porque o mundo é mental. A primeira lei trazida por Hermes o Trismegisto, né? A lei do mentalismo, de que tudo no universo é mente, tudo é consciência. O todo é consciência. Amit Goswami já nos trazia no seu livro O Universo Autoconsciente essa ideia de que todo o universo ele é formado pela somatória das consciências. E o todo, aquela inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, é a consciência máxima que nós temos informação. Nós podemos nos juntar a essa onda de energia do todo, à medida que nós elevamos o nosso poder vibratório. Quanto mais elevado for a nossa vibração, mais próximo nós vamos ficar alcançando essa energia emanada pelo todo, né? A pílula azul ou a pílula verde? Agradeço então aos irmãos pela paciência nesta noite, despender a sua atenção para essas informações, para essa reflexão. Reflexão essa que vai ficar na nossa mente, visando mudar esse nosso padrão vibratório. E nós temos a capacidade para isso, sim. Nós podemos, há ferramentas suficientes, basta que cada um possa fazer a sua jornada de autoconhecimento para poder evoluir à medida que a divindade necessita, porque o mundo é um mundo de evolução. Nós estamos em fase de transição para um mundo de regeneração. E para isso é necessário que todos nós pensemos de uma forma elevada, que nós tenhamos então o firme propósito de elevar a nossa consciência, baseado nas lições do nosso Divino Mestre Jesus. Portanto, desejo a todos uma boa noite, muito obrigado pela atenção e até uma próxima oportunidade. Que a luz do Mestre Jesus ilumine cada um de nós. Qual pílula você prefere?